Olá, esse é o nosso seminário sobre contos da Cantuária, apresentado por Branda Piedade Neves, Andrei Moura Gouveia, Rodrigo Zerbeto e Felipe Tomás de Grande. Olá, sou o Andrei e vou falar um pouco sobre a introdução ao livro Contos da Cantuária, escrito por Geoffrey Chaucer. O livro se passa no século XIV, durante uma fase turbulenta da Europa. Falaremos um pouco mais adiante. Um fato curioso do livro é que ele é disposto em versos, sim, em versos descritivos. O livro foi publicado em 24 de outubro de 1400, após alguns anos a morte de Geoffrey Chaucer. O livro foi escrito por Geoffrey Chaucer e foi escrito em inglês medieval, de forma que este inglês era falado apenas pela classe pobre da Europa, e a classe rica costumava falar em latim e em francês, e também não era acostumado se usar o inglês para escrever livros. Outro fato interessante a apontar é que o livro se passa em Londres. Agora eu vou falar um pouco a respeito dos personagens do livro Contos da Cantuária. A história se passa com 29 peregrinos e mais um que seria do próprio autor, um personagem no livro. A história conta a peregrinação destes para o túmulo de Santo Tomás Becket. Naquela época era comum peregrinos visitarem o túmulo deste santo, parecido com o que é acontecido aqui no Brasil, rumo à Aparecida do Norte. No primeiro dia de história, esses peregrinos pernoitam numa taberna, e durante o jantar, o hospedeiro dá a ideia de que cada um contasse 2 histórias de ida e 2 histórias de volta, de forma que a melhor história, ao final, ganharia um jantar de graça. Porém, ao desenvolver do livro, Geoffrey Chaucer percebeu que 2 histórias de ida e 2 histórias de volta somariam ao total 4 histórias, ficariam muito longas para o livro, uma vez que eram 29 personagens mais um dele. Geoffrey Chaucer terminou de escrever o livro e alguns personagens ficaram sem história. Ao total foram 25 contos e um conto para cada personagem. Um fato evidente no livro são as diferentes camadas sociais, a forma como um camponês escreve e a forma como um frade, um membro da igreja do alto clero, escreveria, contando diferentes histórias de muito humor e histórias com temas importantes de forma bem clara e sem brechas para o humor. O autor deixou isso muito evidente para que as pessoas não o julgassem de má forma. Impactos da obra. Um fato importante na obra é que o autor explorou o uso dos dísticos, que seriam estrofes de 2 versos com rima, o que deixa o texto muito mais rimado, ritmado e torna a leitura muito mais gostosa de ser feita. E aí, Brenão, fala aí, como os peregrinos são relevantes para a sociedade? Bom, além disso, tem uma nova ideia, pode-se assim dizer, de peregrinação, pois peregrinação não é apenas o destino que você vai chegar, se você for de um ponto ao outro, e sim a viagem até lá, e o que você aprende e como você cresce espiritualmente e moralmente. Chaucer inspirou o famoso William Shakespeare e John Fletcher em Os Dois Nobres Parentes, a criadora de Harry Potter, J.K. Rowling, em Os Contos de Beedle ou Bardo, e também contribuiu muito com o crescimento da língua inglesa, sendo que naquela época o inglês era usado principalmente pelos camponeses e a língua que os nobres utilizavam, né, e o que era mais falada, eram o latim e o francês. Olá, eu sou o Felipe e eu vou falar alguns dos principais contos da obra Contos da Cantuária, de Geoffrey Chaucer. Um deles é A Mulher de Bath, que é narrado por Alice, e a Mulher de Bath representa o poder da figura feminina nessa história, né? Ela teve mais de 5 maridos, que reforça a característica cristã, que preza muito o casamento, que essa característica cristã é bem falada em vários contos desta obra. Ela conta a história de um jovem que foi condenado por deplorar de uma donzela
e ele foi condenado à morte, né? Mas a rainha propôs a esse jovem que se ele conseguisse responder o que a mulher mais deseja, ele seria livre. Conseguiria escapar dessa sentença, né? Após muito tempo de busca, ele encontra uma velha muito feia que responde que as mulheres desejam dominar essa resposta, né? Ela pediu para que esse jovem se casasse com ela. Beleza, esse jovem foi falar com a rainha e ele conseguiu sua liberdade, escapou de sua sentença de morte e teve que se casar com essa velha. E a velha fez uma opção para ele, que ele podia escolher uma mulher feia, porém fiel e humilde, ou uma linda jovem atraente, porém dominadora e promíscua. Mas o jovem que fala e deixa a velha escolher. Então essa velha se transforma em uma linda donzela, capaz de realizar todos os desejos de seu marido, e viveram em grande harmonia. Uma outra das principais histórias é o conto do moleiro. O conto do moleiro. Que tem um estudante chamado Nicholas, que ele estuda astronomia, né? Com 8 anos, que era casado com um carpinteiro muito ciumento e bem mais velho que ela. E esse estudante de astronomia, Nicholas, tinha um interesse sexual nessa camponesa. Ele inventa uma história que o mundo vai acabar em um dilúvio e fala pro o marido dessa camponesa, o carpinteiro, que tinha que pegar uma bacia e ir pro sótão da casa, que era uma casa bem grande, ficar pegando as gotas d'água e conseguia se salvar desse dilúvio. E ele acreditou, ele acreditava nesse Nicholas, e ele fez isso. E enquanto ele fazia isso, a camponesa e o Nicholas, que ficaram na parte de baixo da casa, faziam uma festa lá, né? E enquanto, nesse momento, eles chega na casa Absalão, que é um frade da igreja, que chega com a intenção de cortejar. Enquanto ele cantava na janela, a camponesa falava para ele fechar os olhos, que ela ia pôr a cabeça para fora da janela e ia dar um beijo nele. Aí, ele querendo, né, muito isso, ele fechou os olhos e ficou esperando. A camponesa levanta o vestido, coloca a bunda para fora da janela e ele beija a bunda dela. Absalão resolve se vingar e pega um ferro quente e volta para lá, com a intenção de pedir outro beijo, falando que gostou muito, né? E ela aceita, mas enquanto ela estava caminhando para dar o segundo beijo, entre aspas, né? Nicholas parou ela e falou, não, dessa vez pode deixar que eu vou. E Absalão queimou a bunda de Nicholas, que saiu, foi... Esses são um dos dois principais pontos. Bom, outra história muito importante, digamos, das principais desse livro, é o Conto do Cavaleiro, que, se eu não me engano, é o primeiro conto do livro até. Que são dois primos... que conta que dois primos cavaleiros, o Palamon e Arcite, são capturados e presos pelo Duque de Atenas. Eles ficaram presos na torre de um castelo, né, com uma janela de vista para o jardim do palácio. Um dia, Palamon acorda de manhã e avista Emily, que é a irmã de lei desse Duque de Atenas. Ela estava colhendo flores para uma guirlanda nesse pátio, né? E Palamon se apaixona por ela. O mesmo se repete com Arcite, seu primo, que se apaixona por ela também. Então, a amizade entre os dois fica deteriorada por causa dessa competição, né? Que os dois se apaixonam por ela. E tenta se aproximar de Emily para conquistá-la, né? E Palamon conseguiu escapar também e começou a duelar em uma floresta com seu primo. Logo, o Duque de Atenas chegou e preparou um torneio que cada um reuniu 100 homens para duelar, e quem vencesse iria se casar com ela, né? Palamon, golpeado e desmontado,
e é declarado derrotado na guerra, então Arcite vence essa batalha. Mas antes de conseguir casar com ela, ele é mortalmente ferido por seu cavalo, que arremessa longe e morre. Mas antes de morrer, ele diz para Emily para casar com Palomon, seu primo, que seria... O conto do cego. O cego era um homem muito rico e casado, e ele tinha muito medo de perder sua mulher. Então ele não deixava ela sair de casa e nem passear. Porém, por esse fato, a sua mulher não gostava que ele fazia essas coisas. Então ela tinha um caso com o guarda-costas do cego. Quando ela andava pelo jardim ao redor da casa, ela sempre se encontrava com este homem e eles tinham atos sexuais. Uma vez, o guarda-costas subiu na árvore do jardim e a mulher pediu ajuda para o seu marido, o cego, ajudá-la a subir na árvore. Ela disse que estava com a vontade de chupar mangas. Então assim o fez, ele ajudou-a a subir a árvore e enquanto ela estava no bem bom com o outro, por alguma via do destino, o homem cego passou a enxergar novamente. E ele viu os dois no ato e percebeu que não tinha sua mulher fielmente a si e que ela gostava de outro homem. Este é um dos poucos contos que tem uma moral da história. E neste caso a moral é de que nem sempre você enxerga o que você quer. Às vezes a pessoa enxerga coisas que ela diz ser verdade, mas na verdade não é. Como no caso desse cego. Ele acreditava que a mulher era fiel e por isso também com medo de qualquer coisa, de que ela se apaixonasse por outro homem, ele não deixava com que ela saísse de casa. Porém, com isso, ela acabou se apaixonando por outro homem, no caso o guarda-costas dele, e ele acabou por ser vítima da infidelidade da moça. O conto do frade mendicante. O conto do frade mendicante fala sobre o Beleguim. Um Beleguim, na época da Inquisição, ele era um sujeito que levava a intimação para uma pessoa suspeita de bruxaria. Por exemplo, caso uma pessoa que deveria prestar depoimento junto ao Tribunal do Santo Ofício. Ou seja, o frade, por estar um pouco acima numa tabela hierárquica, ele poderia falar muito bem o que quisesse a respeito do Beleguim. Então ele poderia, digamos, entre aspas, apontar o dedo para o Beleguim. Bom, a história do frade conta a história de um Beleguim que ele era um dos mais corruptos possíveis. Ele aceitava suborno e além de aceitar suborno, ele desviava verba. De que forma? Quando ele recebia dinheiro das pessoas que deveria ser destinado à igreja, ele pedia uma quantia a mais do correto ou do necessário, e ele ficava com uma parte para si e a menor parte ele voltava à igreja. Além disso, ele também se envolvia com prostitutas, que naquela época era um ato muito mal visto pela sociedade. Ou seja, ele era uma das pessoas mais corruptas em todos os sentidos. Um dia, quando ele estava indo atrás de uma senhorinha que era conhecida por ser mão de vaca, ele encontra no meio do caminho um homem e eles começam a conversar. E através dessa conversa, ele percebe que esse homem e ele eram muito parecidos. E na verdade, este homem era o diabo. Este Beleguim, membro da igreja, contando várias histórias e no meio dessa conversa, ele começa a converter o diabo, a convencer o diabo. E essa inversão de papéis mostra como a igreja tinha o viés de ser muito corruptora. E não era a corrupção apenas dos homens, apenas dentro da igreja, mas sim a corrupção da igreja perante a sociedade. Neste caso, perante o diabo, mas era uma metáfora com relação à sociedade. Uma vez que a igreja deveria proteger a sociedade e ela estava corrompendo-a. Além disso, no livro, nós contamos com 8 contos a respeito da igreja ou de algum dos seus membros, o que representa 1/3 dos contos do livro. E um fato curioso é que esses 8 contos falam a respeito da corrupção da igreja, comportamentos que não são esperados por pessoas relacionadas à igreja, sendo uma crítica social realizada pelo autor Geoffrey Chaucer. Mulher de Bath virou peça. Bom, um dos contos do livro Contos da Cantuária, de Geoffrey Chaucer, virou uma peça teatral no Brasil, chamada A Mulher de Bath, O que Quer Esta Mulher. Foi estrelada por Maite Proença, uma atriz consagrada, e foi dirigido por Amir Haddad. A peça é uma adaptação do conto, com o friso de que foi baseado na obra de Geoffrey Chaucer. Chaucer se inspirou principalmente em O Decamerão, de Boccaccio, e a Divina Comédia de Dante. Bom, eu vim falar um pouco sobre Chaucer e a época que ele viveu. Chaucer nasceu na primeira metade do século XIV na Inglaterra. Ele presenciou muitas coisas.
como a Peste Negra, as revoltas camponesas e a Guerra dos 100 Anos, que não só presenciou, mas também participou. No começo da guerra, Chaucer estava viajando com parte do exército inglês durante uma invasão à França, mas sofreram um cerco e nele Chaucer acabou sendo preso e mantido como prisioneiro de guerra, sendo livre apenas quando pagaram pela sua liberdade. Além disso, ele foi um dos sobreviventes da Peste Negra, que matou grande parte da Europa e assim acabou vendo uma classe social que se apropriava das casas dos mortos na Peste Negra. Nessa nova classe social, eles eram, entre aspas, homens livres, porque eles não serviam a nenhum senhor feudal, porém, eles não eram nenhum membro de alto escalão, como um lorde, um senhor feudal ou um membro do clero. Eles eram cidadãos comuns. E na obra, no livro, temos um representante dessa classe. Geoffrey Chaucer foi filósofo, escritor e diplomata. Ele é conhecido por pai da literatura inglesa. Ele nasceu em 1343 e foi tradutor de francês e latim, apesar de falar inglês medieval entre os seus conhecidos. Durante a sua época de trabalho, ele visitou Flandres, Navarra e a Itália. A partir daí, ele conseguiu visitar e ler livros de Dante, Boccaccio e Petrarca, livros que influenciaram muito o seu livro pessoal, Os Contos da Cantuária. Com isso, alguns dizem até que ele se inspirou fielmente numa história de Boccaccio, onde a mulher era feita de capacho pelos seus homens, e no final desse seu conto no livro, escreve que não apoiava aqueles métodos. Geoffrey Chaucer morreu em 25 de outubro de 1400, com 60 anos, na Inglaterra. Referências bibliográficas. Aqui possuímos as referências de onde tiramos todas as informações para que este seminário fosse realizado com êxito. Utilizamos o InfoEscola, GradeSaver, Storyboard.com, entre outros, podendo contar com o link disponibilizado para o nosso PowerPoint e também com todos os links para que vocês possam consultar os sites caso queiram se aprofundar ainda mais a respeito do livro, ou até mesmo para que leiam o livro, já que é uma receita muito boa, um ícone da literatura inglesa. Muito obrigado por terem assistido até aqui, é um prazer tê-los nos assistindo. Muito obrigado por terem assistido, obrigado pela atenção.